Bem-vindos a mais um episódio do Entre Mentes com Marina. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, tempos de deserto, florescer. E para isso, hoje a gente está aqui com a Ana Paula Pontes, Uhum. terapeuta Paula Pontes. E ela que é apóstola, ela é psicanalista cristã também, assim como eu. E ela é mãe, ela é escritora do livro Cactos Também Florescem, idealizadora de 3 projetos: um projeto missionário, projeto para Imersão Floresça, né, que trata de Isso. mulheres separadas e viúvas, e esse projeto de cactos também florescem. E eu trouxe você aqui hoje, né, para a gente conversar bastante sobre esse assunto, para a gente desenvolver esse tema. Para começar, eu queria que você falasse para mim um pouco de você, como que começou essa sua vida nesses projetos, da onde surgiu. Pode contar pra gente. Então, é uma honra, Marina, estar aqui, né, te conhecendo pessoalmente, né, e atendendo esse chamado. Estou muito feliz por isso, nervosa, mas eu costumo dizer que a minha história, ela não tem uma base. Às vezes eu falo assim, eu não posso dar uma certeza, né? Assim que começou os projetos na minha vida, eu não posso dar certeza de que um projeto ele vai ficar até o último dia da minha vida ou até o dia do arrebatamento de Cristo, porque às vezes é como aquela palavra, né? Aquele que é nascido do vento, ele não sabe para onde vai. Se o vento sopra para um lado, né? Deus ordena para um lado, a gente vai para um lado, ordena para o outro, a gente vai para o outro. Então, o Cactus Também Floresce, ele começou há muitos anos atrás com um projeto chamado Pérolas do Rei. Era o nome do projeto, né? Então, eram mulheres, eu criei um grupo no WhatsApp de mulheres, de meninas, jovens, e o foco ali era orar umas pelas outras, lançar uma palavra, fazer propósitos de oração, de jejum, e interceder pelas nações perseguidas, né? Os cristãos perseguidos, interceder por causas de pedofilia, contra a pedofilia, e aí esse era o projeto Cactos também, aliás, Pérolas do Rei. E aí depois de um tempo, Deus me direcionou a mudar o nome para Cactos Também Floresce. Quando foi ano passado, ele mudou para Mergulhadas na Mirra. E quando foi no final do ano para o começo do ano, Deus falou para mim, aliás, começo do ano, Deus falou para mim, volta para Cactos Também Floresce. E eu fiquei, mas de novo, fica meio assim, incerteza, o povo acha o quê de mim? E aí eu voltei para Cactos Também Florescem e fazíamos reuniões, né, fazíamos roda de conversa, mulheres que tinham sido abusadas, às vezes até pelo próprio pai, geraram um filho desse pai, o pai faleceu, mulheres atormentadas de dores, de medo, de ansiedade, depressão. E há um tempo atrás, quando começou, que eu fazia essas rodas de conversa, eu não tinha começado a psicanálise. E Hum, aí eu vi uma necessidade de cura, não só por dom, por aquilo que o Senhor tinha me entregado, de sabedoria dentro da palavra, mas eu vi uma necessidade maior de buscar mais conhecimento sobre não só expulsar demônio, né? Não só colocar a mão e expulsar demônio, não uhum. só profetizar uma cura, mas saber ter mais ferramentas. Eu falei, Deus, o Senhor me deu, me entregou um dom de cura, mas eu preciso de mais, eu estou sentindo, e fui orando alguns anos, e Deus me direcionou a fazer a psicanálise. É, através da psicanálise que eu fui pegando algumas ferramentas, e quando foi esse ano, eu terminei de escrever meu livro, e aí foi publicado na Conferência Terapêutica da doutora Ângela Cirino, lá em São Paulo. Ah, que maravilha. Eu queria até, vou virar ali para ver se o pessoal consegue ver o livro, que eu tô com o físico, mas eu já li a versão online, né? O e-book. Uhum. E eu achei lindo, assim, o seu livro. Parabéns. Obrigada. Eu achei, assim, muito inspirador. Eu falei, gente, eu preciso indicar esse livro. Falei Ah, para as meninas lá da obrigada. igreja, tudo. Falei, gente, as pessoas precisam conhecer. Porque eu achei muito legal essa parte que você traz sobre a gente florescer, sobre nossa história, sobre vários assuntos do livro, né? Uhum, Que eu achei muito bacana. E eu achei legal que você estava falando aí sobre essas coisas de mudança, porque essa semana eu estava conversando com meu primo, ou com meu filho, ele veio me contar, mãe, teve um youtuber que ele tá triste porque roubaram o canal dele, não sei o quê, essas coisas de criança, né? uhum, E aí ele falou, mas eu não sei por que que ele tá triste, é só ele pegar os vídeos e repostar. Ele vai ter os mesmos tantos de uhum, pessoas, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, né, filho, não é assim, porque às vezes, por exemplo, ele tava falando de Morango do Amor, teve milhões de visualizações. uhum. Hoje em dia, se ele falar disso, não vai ter mais. E Sim. aí, nesse momento, o senhor me ministrou, né?
falou quantas coisas eu peço que são para aquele momento, né? Então, aquele nome para aquele momento, Uhum, aquele projeto para aquele uhum, momento. E às vezes a gente, aí até o Senhor até me deu uma chamada assim, né? De tipo, tem coisas que já era pra você ter feito, e você tá uhum. deixando passar a hora, porque tem coisas que são para aquele momento, não adianta, né? Depois. Não adianta você Exatamente. vir com casaco no calor, não adianta você vir Não, com um biquíni no inverno, não. não vai resolver. E é incrível, porque assim, às vezes a gente tem uma certa resistência na mudança. Eu costumo dizer que toda mudança ela gera um certo desconforto, ainda que seja uma mudança boa, né? Ah, você vai ser promovida para um cargo melhor dentro do teu trabalho. Ah, você agora é uma psicanalista. Agora, toda mudança ela gera um desconforto. Então, quando essas mudanças acontecem, a gente precisa abrir o coração para viver o novo tempo que tanto anunciamos, que tanto pregamos, né? Algo novo de Deus, o novo chegou, agora eu sou uma nova pessoa, uma nova estação. Só que às vezes a nossa mente está lá atrás, agarrada, né? Apegada Uhum. nas raízes antigas. Então, tem coisas que precisam ser mudadas. E eu acho que, assim, você falando disso, eu tava pensando até que na minha vida mesmo, e eu tava lendo sobre isso, né? Que às vezes nesse processo a gente passa por um momento de solidão, né? Porque é, tem a parte ali que onde você deixou as coisas velhas para trás e você Uhum. vai conquistar as novas. Tanto é aquela parte desse processo que a gente passa às vezes por um momento de solidão, Sim. de assim, de olhar para si. E aí eu até lembrei que eu li no seu livro que você fala muito, porque cactos, né, também Uhum. florescem, vem dessa questão desse momento, né, de deserto, Exatamente. esse momento em que às vezes a gente se sente sozinha, sente que não tem ninguém, ou que o Senhor não está ao nosso lado. Uhum. Eu acho que todo mundo já teve alguns momentos assim na vida, né? Como é que Sim. você vê isso, assim, que eu achei muito legal isso que Eu você fala no aprendi, seu livro. eu aprendi isso na dor. Eu aprendi que, assim, às vezes a gente passa deserto e a gente fala assim, nossa, eu estou na solidão, mas não é solidão, às vezes é a solitude. É o momento necessário de estar ali na solitude mesmo, de estar no momento a qual eu preciso me reencontrar. Já percebeu que às vezes a gente está rodeado de várias pessoas, de vários momentos bons, e a gente fica prometendo, depois eu faço, depois eu faço, depois eu cuido, Uhum, depois eu faço isso por mim. E a gente às vezes quer cuidar. Eu tenho esse defeito, quero cuidar muito das pessoas. Então eu mando mensagem, aquela coisa e tudo, e minhas coisas vão ficando para depois. Então, às vezes, o Senhor, e às vezes até um devocional. Já percebeu que às vezes a gente não é tão fixo, vou ler o livro tal, e a gente não entra muito naquela profundidade. Mas num tempo de aridez, de deserto, de solitude, é você e você. uhum, É você e você, porque eu digo que às vezes Deus está calado nesse momento. Ele está ali contigo, mas ele está calado. Então, eu tive que aprender a florescer dentro do deserto. Eu entrava em ciclos repetitivos na minha vida, principalmente na vida emocional e na vida sentimental. Eu entrava em ciclos repetitivos. Eram as mesmas coisas que aconteciam, eram as mesmas traições, era o mesmo choro. Acordei 4 e pouco da manhã hoje, eu estava bem pensando isso com Deus. Falei, nossa, vim também, né, dirigindo, e aí eu vim pensando sobre isso. Falei, gente, a gente repete tantas coisas, mas às vezes somos nós mesmos. Então, ali, você está num momento de aridez, de um local seco, mas aí você precisa conversar com você. Por que que eu estou aqui? Por que que eu caí aqui de novo? Por que que tá desse jeito? Por que que pessoas se afastaram? Por que que eu me afastei de pessoas? Por que que Deus está calado? Será que Deus já não me deu um comando lá atrás que eu não fiz ainda e eu estou pedindo de novo um comando, de novo um direcionamento? Então, quando eu entendo que não, eu não preciso de novo de um comando, eu preciso florescer aqui, eu preciso fazer, eu vou lá e faço. eu tô achando interessante isso que você está falando, porque eu acho que eu tenho lido muito sobre isso essa semana e tudo, Uhum, sobre a gente fazer onde a gente está, né? Porque existe um abismo às vezes entre onde eu sim. tô e onde eu quero chegar, ou onde eu Uhum, tenho uma promessa que eu vou chegar. E às vezes a gente fica perdido nesse abismo, assim, tipo, eu não tô, igual você falou, eu tô no deserto, então eu vou esperar passar essa estação, mas a gente tem que fazer enquanto estamos ali, né? Enquanto sim. estamos naquele lugar. Então, o Senhor sempre nos pede para fazer com o que a gente tem. E esses dias eu estava pedindo uma coisa, né, para o Uhum, Senhor. Ai, Senhor, eu queria uma casa que tivesse isso, isso, para eu poder chamar tantas pessoas. Mas você tem a sua casa, como se ele tivesse falado no meu ouvido. uhum, Mas você tem a sua casa, você não chama. Mas a minha casa é pequena. Mas dá para você fazer no pouco, né? Então, se uhum. você não é fiel no pouco, você não vai ser no muito. O Senhor falou como se fosse Exatamente. nitidamente comigo, sabe? Eu senti uma repreensão mesmo. Eu falei, ai, desculpa aí, era bronca, né? Eu levei uma bronca. Mas eu vejo isso, que a gente hoje.
principalmente com essa coisa de, às vezes, até dessa teologia, né? Do dinheiro, do enriquecimento. Sim, A gente fica sempre esperando por algo, esperando por algo. A gente aprende isso na psicanálise também, né? Que exatamente. eu acho muito legal que o Lacan fala que a gente nunca alcança o desejado, porque quando a gente alcança, a gente percebe que falta algo. A gente, Nossa. né? Então, assim, Uhum. Eu acho isso perfeito que ele fala, porque a gente chega lá e a gente, não, mas tá faltando isso, tá Sim. faltando aquilo. E a gente fica sempre com essa sensação que tá faltando alguma coisa. E nessa diferenciação da solitude e da solidão, eu achei muito legal que eu estava estudando sobre isso e vi que a solidão é quando eu me sinto sozinha e eu posso estar sozinha aqui, né? Com você, Uhum, igual você falou. uhum, Cercada de pessoas, eu tô numa solidão. uhum, E a solitude não é estar vazia, é estar uhum, cheia. E exatamente. não é só de mim mesma. Como a gente, né? Se nós somos cristãos, a gente sabe que a gente não tem que estar cheio só de nós mesmos. A gente tem que Sim. estar cheio de outras coisas. Eu abri aquela passagem até da Bíblia que fala em Lucas que um, um demônio saiu, né? Foi Uhum, expulso. E ele foi, vagou. E aí, não encontrando, né? Voltou. E voltou, uhum, trouxe mais 7, né? sim, E aí, quando eu tava lendo essa passagem, eu falei, gente, como é importante a gente, às vezes, não só abandonar o velho, como a gente tava falando, mas a gente se encher do novo. Porque às exatamente. vezes a gente fica nesse processo de esperar, esperar, vou sair disso, e não procura, né? Uhum, Fazer o que eu posso fazer nesse momento, buscar. sim. Como é que você enxerga isso, assim, dessa ansiedade que a gente fica, dessa esperando sempre por algo, sempre tá faltando, não consigo fazer porque eu não tenho condições. É uma coisa de cada vez, né, Marina? Assim, a gente não consegue, é igual no começo nós falamos, existe um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo que você está recebendo para agora, né, para o podcast Entre Mentes, ele pode mudar. Ele pode, ano que vem, Deus te dar um outro direcionamento, né? Então, o hoje é um presente, você precisa fazer o hoje. Ah, mas eu não tenho isso aqui. Mas você acha que aquele que é autor de tudo, dono de tudo, que te mandou fazer, não te entregará o que é necessário para que você use, para que aconteça? Então, às vezes, é só dar um passo. Né? Nossa, mas para a gente, tem algumas pessoas parece que loucura, né? Gente, mas parece loucura. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou publicar um livro? Há quanto tempo eu estou escrevendo? Gente, eu ensaiei. Tem um livro que está no forno, que é o Pensamentos da Eternidade. Eu ia até perguntar sobre ele, mas... Pois é, eu não consegui finalizar ele. Esses dias eu estava falando, eu falei, Deus, foi o primeiro. Ele está aqui e ele não para de crescer. Que horas que eu vou parar de fazer para publicá-lo? Por quê? Às vezes eu estou estudando a palavra, eu estou aqui conversando com você, ou eu estou escutando uma ministração e vem um pensamento da eternidade. Que eu digo que são pensamentos que o Espírito Santo me entrega. Coisas para o futuro, coisas, sabe, para um momento determinado, que chegam ali e eu anoto e escrevo. São pensamentos, né, que não são meus, mas são coisas referentes ao céu. Não é da minha Uhum. carnalidade. Então, é para um tempo. No tempo certo vai vir. O que Deus, se fosse da vontade do Senhor, eu teria publicado ele primeiro, mas primeiro foi Cactos Também Floresce. E quando eu estava, eu não lembro, eu só tenho 6 meses que eu casei, mas meu esposo falou assim, eu conversando com ele, eu falei, nossa, tem um livro que eu estou escrevendo e tal, olha aqui uma promoção para publicação e tudo. Ele, o que está faltando para publicar? Aí eu falei, ele falou, vai lá, faz o orçamento. E aí eu fiz o orçamento. E naquele dia eu fiz o orçamento, eu fiz toda a editação e tudo, conversei. Em uma semana o livro estava pronto, sabe? Já esperando para poder chegar. Então as coisas às vezes é assim, às vezes demora. Só que ele falou, o que está esperando para poder você publicar? O que está faltando? Tipo assim, você já está com o livro aí, o que está faltando? Então, assim, tem coisas, sabe, que E a gente Deus sempre acha, né, que tá faltando alguma sempre, coisa, que sempre acha. nunca tá Marina, se suficiente. for assim, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Então, uma coisa, organização. Isso vai ajudar a gente a fazer coisas que precisam ser feitas. Anotar, escrever, organizar, e aí a gente vai dando um passo de cada vez. Isso nos ajuda a sair de um estado de inércia, né? Então, assim, o que que eu acho dessa questão da ansiedade? A ansiedade às vezes nos paralisa. A ansiedade ruim, ela nos paralisa, né? Ela nos faz ficar pensando, 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 o medo chega e eu não faço nada. Mas a ansiedade boa me faz pensar e organizar e agir. Eu penso dessa forma. Sim, eu achei legal que você tá falando, porque assim, a gente comentou, né, antes de começar, sobre essa questão de que a gente fica ansiosa, né? Você vai começar um projeto. Aí eu tava até falando, comentando com a minha mãe esse dia sobre ansiedade. Eu falei, gente, imagina aquela mulher na multidão do fluxo de sangue, né? Hum?
querendo encontrar Jesus. Imagina a cabeça dela. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Ai, eu não sei se eu vou chegar perto dele. Ela tinha certeza que ia dar certo, mas Uhum. provavelmente naquele momento ali, naquele tumulto, ela sentiu algum frio na Com barriga, alguma certeza. E coisa, né? medo, né? Medo. Então, assim, a gente sente isso, né? A gente não fala na psicanálise ou quando a gente fala de Bíblia sobre não sentir as coisas. Eu Uhum. gosto muito do que o Dr. Jonathan fala, que toda emoção é um convite para oração. Uhum. Então, a gente sente as emoções, a gente fala, ai, Senhor, eu tô com isso, eu tô com aquilo, me ajuda a passar por isso, ai, agora. E com a psicanálise, a gente, né, igual você falou, a gente tem outras estratégias também para a gente conseguir organizar a nossa mente, conseguir, né, igual você está falando sobre a gente anotar, Uhum. organizar, são estratégias que a gente vai desenvolvendo que nos auxiliam. Sim. Mas a gente vai sentir essas coisas. Eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam assim, ai, como não ter ansiedade? Como não? A gente Não tem sempre vai como, sentir, não tem né? ansiedade boa, né? Quando eu falo para os meus pacientes, qual que é o sintoma que você está tendo? Ah, eu não consigo dormir. Ah, eu estou muito preocupada. Ah, mas isso, igual tem uma paciente, né? Ela é bem jovem, já está acompanhada há um ano mais ou menos, e ela entra em crise quando ela vai fazer prova. Mas ela é uma boa aluna. Ela estuda e tudo. Eu falo, mas por que que você entra assim? Ela, eu acho que eu vou tirar nota baixa, eu nunca tirei nota baixa e tal, mas eu quero tirar um 10 e tal. Eu falei, você não está se cobrando demais? Então, assim, qual a parte que você está fazendo para não ter essa crise de ansiedade? Você está estudando? Ela tô. Eu falei, então você precisa confiar no teu estudo. Você precisa confiar de que você, de segunda a sexta, está indo para a escola, está estudando. Então, não tem porquê na segunda-feira você não conseguir fazer uma boa prova. Se você ficar ansiosa ao ponto de pensando o tempo todo, você realmente vai se esquecer de tudo Uhum, aquilo que você aprendeu, porque você está pensando lá no futuro e vai esquecer do que você pensou lá atrás. sim. Faz sentido, E né? faz, eu tô lendo o livro da Mel Robbins, né? Então, é o livro que tá, o best-seller nos Estados Unidos. Aí eu falei, "Ai, deixa eu ver o que que tem nesse livro, né?" E eu achei muito interessante que ela fala sobre essa parte da gente entregar, só que no caso ela não fala entregar para Deus, ela fala sobre entregar, Uhum. porque tem coisas que não estão no nosso controle. Sim. Mas a gente sabe que o que a gente entrega para Deus, né? Uhum. E ela fala sobre a parte do também de eu agir, o que que é responsabilidade minha, como você está falando, né? Na ansiedade a gente tem essa parte, né, também, eu na ansiedade, nos tempos de deserto. O que que tá fora do meu controle, que Uhum. eu não posso mexer, né? Tem coisas que a gente não controla, que então eu entrego para o Senhor. E o que que tá na minha condição, que é o que você tá Sim. falando, né? Eu tô estudando, eu tô fazendo a minha parte, eu tô me movimentando de alguma Uhum. maneira. Como que eu lido com a ansiedade nesses momentos que eu não vejo nada acontecendo? Que eu acho que foi esse capítulo muito legal do seu livro que você fala sobre isso. Uhum. Como lidar com a ansiedade num momento que parece que. Eu não sei, porque você até falou assim, ah, se o senhor me deu uma direção, e se eu não tô vendo essa direção? Se Às eu vezes não, tá óbvio, mas às vezes não dá para ver mesmo. se eu não tô conseguindo ver? Porque tem momentos, você já se separou, né? Eu acho, já, Uhum. né? Eu também passei por divórcio. E tem momentos que a gente olha assim e parece que não tem pra onde ir. Ah, agora eu tô sozinha, tô com os meus filhos, eu não tenho o homem em casa. A gente fica assim numa situação, às vezes, na nossa vida, que a gente De acha que. vulnerabilidade, né? Aí você fala assim, parece que Deus não tá falando, como você Uhum. falou, né? Parece que Deus não tá falando. Às vezes ele já até falou, a gente não tá ouvindo, não tá. Como que eu faço pra lidar com a ansiedade nesses momentos? Eu costumo dizer, assim, eu gosto de passar aquilo que eu faço para mim dar certo. E para mim dá certo quando eu me desligo, quando eu vou realmente para a solitude. Funciona muito para mim. Se eu ficar movimentada demais, mandando mensagem, conversando, assistindo vídeos, essas coisas, não me deixa tão bem, me deixa ansiosa, me deixa super mal. Eu passei por um estado de ansiedade muito grande, no início de uma depressão também de dezembro agora para fevereiro eu fiquei bem mal. E taquicardia, é um momento que eu estava orando muito e tudo. Mas o que que eu gosto de fazer? Eu coloco um fundo musical, né, com barulho de águas, né, e falo, antes de eu me casar, eu falava para meus filhos, olha, hoje eu não estou tão bem, eu vou ficar no meu quarto. Se vocês precisarem de alguma coisa, a comida está pronta, precisar de alguma coisa, vocês me chamam ali. E eu lembro que eu falei isso com eles. Coloquei fundo musical e fiquei ali deitada, porque me acalma orar. Me acalma orar, me acalma conversar com Deus. É algo que eu faço desde pequena, mesmo quando eu nem imaginava que eu seria evangélica. Vou dizer evangélica porque eu nem imaginava que existia essa religião, né? Aham. Então, filha de pai muito católico, né? A família do meu pai muito católica, católica não só de falar, mas realmente de, sabe, seguir mesmo ali. E aí eu lembro que quando eu era pequena, ir para a missa para mim não me acalmava. Ir para a missa para mim não
Eu não entendi o que era falado ali, o que era ministrado. O que me acalmava era ler Bíblia. Eu li Bíblia com 5 anos de idade, a primeira vez. Eu lembro que eu morava nos fundos da casa da minha avó, né, e que já faleceu, e eu passando, e me chamou a atenção aquela bibliona grandona que sempre estava ali, como casa de um bom católico, sempre aberta, né? E eu passei, não empoeirada, porque minha avó era muito limpinha, passei e vi aquela Bíblia aberta, eu falei, vó, eu posso ler? Ela pode. A gente era pequena, a gente veio de um ensinamento de que até para mexer numa vassoura a gente tinha que pedir, Uhum. né? Então eu falei, vó, posso ler? Pode. E aí eu sentei, né? Fui ler, li algumas páginas e falei para ela, eu falei, eu posso ler todo dia um pouquinho? A senhora não tira dessa página que eu deixei marcada, não? Ela, não, não vou tirar, não. E eu comecei a ler, né? Então, assim, nos meus momentos difíceis, aquilo que eu tinha lido, eu lembrava, conversava com Deus, escrevia no papel e rasgava para minha mãe não ver, porque eu tinha muita ferida com a minha mãe, Uhum. né? Vinda de um lar disfuncional, muita briga e tudo, né? Agressões verbal, física, algumas coisas eu lembro, é, passei por pedofilia também por 3 vezes, então eu tinha muita guerra na minha mente. Então, o que me acalmava não era conversar com as minhas amigas, o que me acalmava era escrever ali. Então, eu acho que quando a pessoa está muito ansiosa e não consegue entender a voz de Deus, ou ouvir, ou ter um direcionamento, ela precisa buscar ajuda com alguém, claro, né? Um terapeuta ou com um líder espiritual. Se ela não consegue dessa forma, se ela já tem um pouco mais de maturidade, ela se isola um pouco, ela tira um momento dentro do quarto dela, fecha a porta do quarto, igual está em Mateus 6, e fica ali, às vezes falando pouco, não precisa estar ajoelhada na religiosidade, ajoelhada, não. Às vezes sentada e às vezes deitada, né? Então, aquilo você coloca um fundo musical, você coloca um bom livro, eu falo isso no livro, né? Você pega Uhum. um bom livro, você vai ler, você coloca ali um filme, alguma coisa que vai acalmar os seus pensamentos. É isso. Eu achei legal que você falou no livro. Ah, eu até senti o cheiro, né? O cheirinho do Do café, café, o chocolate. Eu falei, ah, é desse jeito já mesmo. experimentou café com chocolate? Não, Gente, é maravilhoso, vou experimentem. experimentar. Faz um café com pouco açúcar e pega um chocolate, morde um pedaço e toma um café. Maravilhoso. Maravilhoso, né? E eu acho muito. Você está falando da escrita, né? Hoje em dia existem vários estudos e existem terapias da escrita, né? Falando sobre Uhum, a importância da gente escrever para conseguir organizar os nossos pensamentos, sim. organizar a nossa mente, a leitura, esses momentos. E hoje em dia a gente tem muita distração, né? Você estava falando assim sobre assistir vídeos e tal. E eu fiz um curso semana passada falando sobre depressão e tá atrelada a depressão a essa questão da rede social, Uhum, né, na verdade. Porque a questão da comparação, a questão também que você assiste um vídeo que te agrada e só passa aquilo. Então sim. você se isola, porque você só ouve o que você quer. Uhum, Aí eu tava até brincando com meu noivo, né? Porque eu falei assim, por exemplo, se eu quiser falar que refrigerante é ruim, eu vou lá na internet e pesquiso. Refrigerante faz mal, vai aparecer um monte de matéria. Aí, se eu quiser falar que refrigerante zero não faz tão mal, eu vou lá e pesquiso, eu vou achar um monte de gente falando aquilo. uhum. Então, parece que a gente hoje, a gente busca aquilo que vai aumentar o nosso ego, que vai Uhum. nos fazer sentir melhor, né? É a administração, como é que fala? Fast food. As É, pessoas falam, né, que o que você quer, você vai ali, busca e come. uhum. E a gente fica nisso, né? Nesse Uhum. ciclo de procurar só o que nos agrada, só o que eu quero ouvir, Você só já o parou que. para pensar que quando a gente faz isso, a gente perde muito tempo? Sim, Né? A gente perde um tempo. Você consegue pegar um bom livro para ler, mas quando você pega o telefone para ficar vendo rede social, essas coisas, você perde mais de 1 hora. e são coisas curtas, né? Que você Aí fala os assim, ah, só vejo um negocinho aqui. projetos que você tem vão ficando para depois. É aquilo que eu te falei. Às vezes você está ali cheio de coisa para fazer, mas tendo muitas coisas para fazer, você para, ai, tô tão cansada, ou então não tô bem da cabeça, ou então preciso ajudar fulano, e você tá lá mexendo no telefone, conversando com a pessoa. Mas cadê o momento de solitude que você precisa parar e organizar a sua mesa, a sua vida? É, eu acho que essas distrações a gente vai como se fosse empurrando com a barriga, Exatamente. e as coisas que a gente vai vendo ali, às vezes vão aumentando o nosso nível de ansiedade, né? E a Uhum, gente não percebe. A gente fala assim, ah, não tô fazendo nada, eu só tô vendo um monte de receita. uhum, Só tô. Mas ali você vai vendo, aí você começa a se comparar, começa, né, com essas coisas, que eu acho legal que o Dr. Augusto Cury fala que um jornal, uma revista que a gente tem hoje tem as informações que uma pessoa antigamente, né, levava uhum. um ano para descobrir, uma Sim, vida, porque não tinha essa, né?
por exemplo, a gente sabe, a gente ficar sabendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, assim, as Ia informações demorar. demoravam a Uhum, chegar, os filhos saíam, os pais tinham que ter calma, você vai chegar a tal hora. Hoje em dia não, a gente fica mandando mensagem, onde você tá? Cadê você? uhum. E, né, a vida da gente mudou muito. Então, Tem até um aplicativo, né, para saber que horas que a pessoa chega em casa, onde que ela tá, por onde está passando. a gente coloca, os pais colocam chip, né, na mochila dos Sim, filhos, tudo. Porque nós vivemos em outros tempos, né? sim. Então, eu achei isso que você fala sobre a gente voltar para olhar para si, né? Olhar para a nossa história, o que está acontecendo com a gente. Isso é muito importante. Eu queria te perguntar, nesses projetos que você vive, assim, que você conheceu muitas histórias, Uhum. muitas dores, o que que você observa, assim, que tem sido uma grande dificuldade para as pessoas, assim, nessa área emocional, tanto emocional quanto espiritual, né? Porque as Uhum, duas coisas a gente vê, como você falou, estão atreladas. Nem tudo é só espírito ruim, nem tudo é só ansiedade. Então, uhum. assim, o que que você observa, assim, a grande dificuldade das pessoas hoje quando elas chegam até você? Qual tem sido, assim, o maior problema que você vê emocional, espiritual? Eu acho que o maior problema das pessoas é colocar limite. Elas se ferem por não colocar limites. Elas vão além dos limites. Elas permitem que as pessoas façam com elas além daquilo que elas suportam. E aí vem ciclo repetitivo, vem ansiedade, vem depressão, vem, vem muitas coisas, porque muitas das vezes a gente acaba se comparando com os outros. Muitas das vezes as pessoas também acabam pensando de uma forma: o que fulano está pensando de mim? O que fulano pensa ao meu respeito? Aí eu vou fazer dessa forma porque aí fulano pode ser que eu sou mais aceita. Sem perceber, sem confessar, as pessoas vivem dessa forma. A Permitir dependência emocional, a né? dependência emocional olha, de 10 pacientes que eu pego, a maioria é por conta disso. A Uhum. situação é essa, internamente é essa. A outrora não permitiu estabelecer um limite com um namorado, com uma namorada, com um cônjuge, com os filhos, mães que têm filhos casados, mães que são avós hoje em dia, bancam a casa dos filhos, bancam a casa dos netos, e eles olham para a cara dela e só pede, 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 pede. A avó, né, o neto só pede, pede, pede. E essa pessoa não consegue colocar um limite de dizer não, porque é como se ela quisesse ser aceita. E aí ela sempre está cedendo, cedendo, cedendo. Aí ela está doente fisicamente, ela está doente emocionalmente, ela está com ansiedade, ela dorme sentada, com dores, são doenças psicossomáticas. Então, para mim, acho que a maior causa, assim, a raiz da maioria das vezes que as pessoas nos procuram como terapeutas, né, é não conseguir colocar limite na dor. É, tem um versículo que eu não lembro qual a referência, não sei se é Provérbios 24, mas tem uma parte lá que fala assim, em Provérbios: não retire os marcos, os limites antigos que foram colocados. Né? Isso serve para ensinamento, serve, mas serve para limites que você precisa saber até onde as pessoas podem chegar até você. Até quando a gente vai permitir que, né, sou ferida, sou machucada, aí eu vou lá, é como se a gente ficasse lambendo as feridas. Ah, Uhum. não, eu preciso de uma dosezinha de dor, eu vou lá de novo. Então a gente precisa se retirar de certas mesas, certos lugares, certas companhias, para poder nos guardar emocionalmente. Sim, e tá bem atrelado ao que você falou no começo, né? De a gente quer viver um novo tempo, mas não quer se fazer do velho, né? Também. Uhum, Então a gente às vezes tem dificuldade de romper com as coisas antigas, e esse romper com as coisas antigas, igual você falou, tem coisas que a gente vai ter que abandonar, e esse abandonar às vezes vai ser perdoar, às vezes vai ser romper mesmo, né, uhum, com alguém, porque essa pessoa não me faz bem, não tá dando certo. E isso não significa, perdão não significa conviver, abraçar e ficar lá o dia todo amando. Romper não significa que você tem que ter ódio, que você tem que, uhum, né? uhum, Às vezes acho que a gente leva para os extremos, assim. Então a uhum, gente, eu não consigo porque a gente acha que as coisas são muito extremas. Não uhum. são tão extremos assim, né? É interessante que você falou, e perdoar não vai ser sempre conviver, né? Mas às vezes sim. Eu costumo dizer, para mim funciona assim. Se eu congrego com você, você me feriu, ou se a gente é amiga, alguma coisa assim de infância, e você me machucou outrora e a gente se afastou. Vai ter um certo momento que aí vai passar o processo da cura, mas eu vou ter que voltar até você.
isso funciona para mim, Ana Paula. Eu tenho que voltar até o local, eu tenho que voltar a você, né, ali para me sentir aquilo, olhar para você e saber o tanto que você é especial. Você talvez me machucou, eu talvez te machuquei, mas a gente teve uma história de muitos momentos felizes, sabe? Quando eu volto ali, eu consigo liberar o perdão completamente. Isso funciona muito comigo. Aí eu preciso estar ligada com Deus para saber se aquilo realmente quebrou, acabou, e eu sigo ou eu continuo convivendo. Sim. E isso é o que a gente aprende na Bíblia e na psicanálise, né? A psicanálise Uhum. fala que às vezes as coisas que a gente viveu são coisas que foram mal elaboradas, às vezes também. Então a gente precisa voltar muitas vezes, Sim. né? Eu estava até comentando com que a gente estava num grupo de mulheres e uma mulher falou assim: Ah, eu nem queria falar disso porque esse assunto me deixa nervosa. Então eu não gosto de falar disso. Mas a psicanálise nos ensina justamente isso, né? Justamente nesse sentido que a gente precisa voltar ali, entender o que aconteceu, para que aquilo não me fira mais, né? A gente dá poder demais para as pessoas e para as coisas, de nos Uhum. magoarem, de nos machucarem, de nos ferirem. A gente deixa muito na mão dos outros, né? Nossa Sim, felicidade, sim, nossa tudo, nossa paz, né? De sim. maneira geral. Inclusive, tocando no assunto do divórcio, né? Eu lembro que o meu primeiro casamento, eu fui muito ferida, né, por essa pessoa. Fisicamente, né, tinha agressão fisicamente, tinha agressão verbal, tinha traições, tinha muitas coisas, né? E eu lembro que uma certa feita que eu descobri mais uma traição, eu já estava na igreja, só que eu não tinha batizado ainda. Eu lembro que a minha mãe me ligou no meu local de trabalho, e aí ela falou assim: Você está sentada? Tá sabendo da última do seu marido? Você está sentada? E aí eu falei assim, aí eu sentei na hora e ela me falou da traição. Naquele dia, a dona da loja falou, você não tá bem, pode ir para casa. Era de tardezinha. E eu saí na cabeça com o intuito de matar ele, com o intuito de matar a minha filha e com o intuito de me matar depois. E acabou que eu fui chorando, dirigindo e tudo, fui levada para a igreja a qual eu estava congregando. Cheguei ali, né, as mulheres estavam ensaiando, tendo um momento de ensaio ali, no final oraram por mim, depois a líder me levou para uma outra igreja, estava tendo um culto e a pessoa orou por mim, falou algumas coisas do Senhor, e eu fui para casa mais calma, né? Passou anos todo, enfim, veio o divórcio depois, não tinha como, se eu ficasse, eu não estaria viva hoje, né? Porque até muitas ameaças. Mas aí, quando chegou um determinado tempo, depois de muito tempo, já batizada e tudo na igreja, eu falei para ele, cheguei um dia, eu falei, filha, fui na casa dele, né? Filha, fica aqui fora, deixa eu conversar com seu pai. E entrei dentro da casa, olhei para ele, eu falei, deixa eu te olhar nos olhos. Olhei para ele, eu falei, me perdoa. Aí ele começou a rir, mas por quê? Eu falei, me perdoa, porque eu desejei a sua morte por muito tempo. Eu tive muito ódio de você. E ele, não, mas eu que preciso te pedir perdão. Eu falei, mas eu preciso te pedir perdão, porque eu também desejei a sua morte, né? Você me causava mal, mas eu vim te pedir perdão porque eu quero ser livre disso, dessa raiva, dessa mágoa, dessa, sabe? Da traição, de tudo que me causou. E aí ele me perdoou, dei um abraço nele e assim, eu não tenho nenhuma mágoa dele. É uma pessoa que eu consigo olhar, consigo conversar, né? Mas às vezes a gente precisa voltar. A psicanálise nos ensina isso. A gente tem que voltar num local. Ah, mas se a pessoa já faleceu, faz terapia que o terapeuta vai te ajudar a voltar, né? Reprogramar a tua mente, reprogramar essa dor, essa situação para que você consiga viver livre. Porque senão você fica eternamente num casulo e não consegue florescer, não consegue bater asas, né? Como uma borboleta. Sim, e isso que você falou é importante, né? Você pediu perdão, as pessoas atrelam muito o perdão ao outro, né? O Uhum. que eu não vou fazer isso pelo outro, ele me fez tão mal, ainda vou perdoar. Mas não, você não tá fazendo pelo outro, você tá fazendo por você, né? Vence a guerra quem pede perdão primeiro. É, a gente faz por nós mesmas, né? Eu também tive essa experiência. Eu acho que, como você disse, né, com seu ex-marido, eu acho que as mulheres divorciadas também têm isso, assim. Às vezes a pessoa também tem que pedir perdão, mas eu também tive esse passo, assim, de ter que Uhum. perdoar também e pensar o que que eu errei, o que que eu também preciso, né, Sim. voltar e olhar pra mim, porque eu acho que, assim, tudo na nossa vida, quando acontecem as situações, a gente tem que também se questionar. Não no Uhum. sentido de se culpar, ai, por que que eu fiz Sim. essa escolha, por que que eu fui com essa pessoa, por que que... Porque eu acho que a gente às vezes se cobra muito, porque a gente queria que com 18 anos eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, o Hum. conhecimento que eu tenho hoje, mas eu não tinha essas vivências, então a gente se cobra muito às vezes. Sim. Mas eu acho que a gente precisa voltar e falar assim, por que que eu escolhi isso? Uhum. Né? Porque enquanto a gente não elabora, igual você falou, né, dos ciclos, Uhum. repetindo, repetindo.
E o povo lá no deserto, 40 anos, rodando, 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 né? E aí a gente começa a olhar para, o que que tá dando errado? Eu não aguento mais comer isso, eu não aguento mais aquilo, isso tá E não ruim, faz isso. nada, né? E às vezes a gente fica ali rodando, ao invés da gente falar, peraí, deixa eu parar, deixa eu olhar para mim, deixa eu olhar para minha história, deixa eu ver o que que eu preciso elaborar para poder sair desse lugar, Uhum, né? Se eu ficar aqui, eu vou ficar quanto tempo nesse deserto? exatamente. É tanto que eu tive esse divórcio, depois eu passei pelo segundo divórcio, agressão verbal e, né, opressão dentro de algumas coisas, mas estou casada pela terceira vez. Em setembro do ano passado, para até janeiro agora, eu entrei em crise. Foi quando eu te falei que eu entrei em crise, né? Emocional, ansiedade, depressão. Eu falei, Deus, de novo, de novo. E aí eu já estava, final do ano, já estava namorando e orando com meu atual esposo. Falei, de novo, essa situação na minha mente, e tudo. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, eu estou num deserto há muito tempo. A minha felicidade, a nossa felicidade não depende do outro. A gente deposita muito nas pessoas. Fulano vai me fazer feliz. Eu vou casar e fulano vai me fazer completa, me fazer feliz. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, a Mulher Maravilha e tal. Não é assim. Se você não se encontrar dentro do deserto, se você não entender que você tem problemas, que você tem defeitos, que as pessoas têm, que são duas pessoas com defeitos, com problemas, com criações diferentes, né? Mas que vão tentar fazer dar certo. É isso que é casamento, né? Então eu Sim. não caso para ser feliz, eu caso para fazer o outro feliz. Eu já sou feliz e faço o outro feliz. Então, deixa eu te perguntar, quando você separou, você já era evangélica quando você A separou segunda a segunda vez, vez? a primeira e a segunda vez. Porque E eu passei queria, por uma crise por conta da religiosidade. né, é isso que eu ia te perguntar. Quando eu me separei, né, agora eu Uhum, tô noiva, mas eu sou separada, e eu era cristã, o pai dos meus filhos também, e tocando nesse projeto que você tem lindo, né, que é a Imersão Floresça, uhum. que é para mulheres divorciadas, separadas. Como que foi para você e como que você vê, como que essa dificuldade, essa questão da separação para as mulheres cristãs? Porque a gente sabe sobre a importância do casamento, a gente sabe que, né, tem aquela escritura que Deus odeia o divórcio. Sim, Então a gente sente esse peso, né, sim. maior na separação, porque as pessoas, eu acho que estão hoje no mundo, né, casam muito. Ah, se der certo, às vezes nem casa, né? Ah, não vamos Uhum. nem casar no papel. Uma pessoa até falou pro meu noivo, né? Ai, não casa não no papel, porque depois dá mais trabalho para separar. A Nossa. gente nem casou, a pessoa já tá pensando em separar, Uhum. né? E como é que você vê, assim, mas no mundo cristão acho que já é o outro lado da Outro história, né? lado. Como é que você vê esse peso do divórcio para as mulheres cristãs? Tanto para você quanto nas que você atende, né? Nas que você tem Tem contato. tem um peso, tem um peso, né? Não tem como dizer que não tem, que não existe, tem como tirar com as mãos, muito difícil. É carregar o peso do divórcio, é carregar o peso da sua decisão, sabe? É isso. Eu Uhum. entendi isso. Eu entendi que eu carrego um peso do divórcio, mesmo sendo muito feliz com meu atual esposo, plena. Hoje, de madrugada, eu olhei para ele e falei, meu Deus, pensei em falar algo que ele sempre fala. Por que que a gente não se conheceu antes? Por que que a gente se conhece há 13 anos? Por que que naquela época a gente não insistiu? Por que que não deu certo? Aí eu falo pra ele, falei, ah, amor, eu acho que, eu não sei, talvez vontade de Deus, talvez a gente foi negligente, talvez não tínhamos tanta maturidade, né? E aí, essa madrugada eu olhei pra ele e falei, meu Deus, por que não antes? Por que eu passei por mais um divórcio? Quando eu conheci ele, eu estava passando pelo primeiro divórcio. Uhum. Ele tinha chegado da Inglaterra, a gente se conheceu no lugar que eu trabalhava. Nos falamos, trocamos telefone, ele me ligou acho que umas duas vezes e eu bem arisca, bem cheio de espinho, espetando ele. Eu falei, eu não quero saber de homem, não quero nem conversar. Homem quer vir atrás da gente porque acha a gente bonita e cheio de espinhos mesmo, sabe? E aí a gente perdia contato. Passava um ano, ele entrava em contato, perdia contato. Então, assim, existe um peso do divórcio que não dá para disfarçar que não existe, sabe? Mas é um peso da minha decisão. Eu não posso colocar no outro. Eu divorciei porque o outro me batia. Eu divorciei porque ele me agredia. E se eu não, eu passei muito tempo falando isso, né? Se eu não divorciasse, eu ia morrer porque, né, ele tentou me matar e tudo. Mas eu escolhi casar com ele. Então há um peso. Só que na Bíblia tem alguns respaldos, né? Que eu não vou entrar aqui dando referências bíblicas, porque
os acusadores que entrem e pesquisem, estudem, eu sou livre com isso. Antigamente eu saía citando, mas eu sou livre com isso, sabe? E eu costumo dizer isso no Imersão Floresce. O Imersão Floresce, ele é um braço, ele é um galho do Cactos Também Florescem, que é para todo tipo de mulher, só que o Imersão Floresce é para mulheres divorciadas e agora viúvas também que me procuram. Então, assim, nossa, mas eu divorciei. Eu costumo dizer para essas mulheres, tira o peso de colocar a culpa no outro. Assume a sua culpa, sua parcela de culpa, que você casou, que você foi negligente, que você olhou muito pela paixão, que você queria sair de casa, que você queria liberdade. O que que você queria? Responde para você o que que você queria. E, enfim, veio o divórcio, né? Então, assim, você tem direito de ser feliz de novo? Na cruz do Calvário você recebeu esse direito, Amém. né? Direito, coloco entre aspas, porque é graça, né? Nem direito é graça, é favor. Então, lá você tem toda a resposta, né, para a religiosidade, para toda, né, toda anulação. Não, seu primeiro casamento, pronto, o resto da vida. Cada um tem o seu contexto. Aí mulheres que se achegam para mim e falam, você já divorciou? Eu posso divorciar? Tá acontecendo isso? Eu falo para a pessoa, ele te bate? Eu sempre falo isso. Ele te bate? Não. Ele é pedófilo, mexe com seus filhos? Não. Você vai divorciar por quê? Ah, porque ele não vai para a igreja comigo. Só por isso? Sabe, a religiosidade, tem gente que é tão religiosa, eu não me acompanho no meu ministério. Gente, ele é o teu ministério. Teu marido, a tua casa é o teu ministério. É o que eu tava até te falando, né? Que tem essa sociedade líquida, né? Que as pessoas falam, Uhum, que é tudo descartável, é tudo fast food, como você uhum, falou. E o outro lado, né? Então a gente vê as pessoas em dois extremos, sim, com essa dificuldade de saber, ai, até onde eu vou, até onde é bom eu ir, eu até onde eu já posso desistir. uhum, A gente vem muito essa dificuldade, né, nas mulheres. Eu tive demais. essa dificuldade, né, Uhum, de, ai, a mulher sabe dificultar, a tola destrói, então eu tô destruindo o meu lar, meus filhos não vão ter a presença, e eu para mim, a parte mais difícil não foi nem perdoar o outro, ou culpar o outro, foi me perdoar, né? uhum, uhum, E aí, estudando a Bíblia, tudo foi aprender que a gente não se perdoar, a gente está sendo orgulhoso também, a gente está se sim, achando Deus, porque a gente não tem esse direito de não nos perdoar. Nós não fomos perdoadas, né? Eu tinha muito sim. esse peso da culpa, de, ai, por que que eu não vi? Por que que eu não. Minha mãe falou tal coisa, meu pai não sei Uhum, quem, e eu não escutei, e agora. E às vezes a gente fica assim, né? Olhando para trás uhum, como a gente fala que o carro tem o retrovisor e tem o sim. para-brisa bem grande. Às vezes, ao invés da gente olhar para frente, o que que eu faço agora? A gente fica ali, naquele espelhinho pequenininho. Ai, por que que eu fiz isso? Ai, por que que eu fiz aquilo? Ai, por que, né? E tá ali passando a vida, né? E ele tá andando, né? E as coisas estão acontecendo e você não tá vendo, né? Eu gosto muito, Marina, gosto do capítulo todo, Isaías 52 e 54. Mas eu coloquei, né, aqui no marcador aqui, Isaías 54, 1, 2, que diz assim: Cante, ó estéreo, você que nunca teve filho. Irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada que as daquela que tem marido. Diz o Senhor: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeças, estique suas cordas firmes, firme suas estacas. Ou seja, não impeça aquilo que é para ser feito através de você e na sua vida. Ah, eu vou impedir de ser feliz de novo porque outrora passei por isso, não quero saber mais de homem. Gente, ninguém nasceu para ficar só. A não ser aquele que Deus, né, determinou, né, mas ninguém nasceu para ficar só. Procure saber por que que você não quer mais se envolver, por que que você está carregando esse peso de divórcio e o que está lá dentro. Você se perdoou ou não se perdoou? Você perdoou o outro ou não perdoou? E está em cima do altar pregando, está louvando, está orando, está lá cheio do poder, mas está cheio de ferida. Claro que não vai conseguir manter casamento de novo. Claro que não vai conseguir se firmar de novo. Então, é necessário se encontrar no deserto para poder conseguir florescer. Lá no deserto você consegue cura. Sim, e isso que você tá falando é bem. Eu tava pensando sobre a minha história, né? Eu, quando me separei, que eu me aproximei mais de Deus e tudo, voltei, né, pra igreja, essas coisas. E eu achava que eu estava livre, totalmente curada, né? Desse negócio de divórcio, não sei o quê. Mas eu falava que eu não ia casar de novo. Eu falei, não vou casar de novo. Eu tive um namorado e eu falava pra ele, ó, não vou casar. Eu já casei, não deu certo, isso não é pra mim, eu não vou mexer com isso. Quando eu conheci esse meu noivo agora,
Logo que eu conheci, eu falei a mesma coisa. Eu falei, ó, se quiser ficar comigo, pode ficar, mas eu não quero casar, eu não quero. Cheio de espinho. E é igual você falou, né? Então, assim, por que que seu relacionamento antes, né, com o seu atual marido não deu certo? Por que que às vezes eu tinha esse medo? A gente acha muitas vezes que tá curada e tá ali buscando pelas mesmas coisas, fazendo os mesmos ciclos, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a estudar mais sobre mim, igual você falou, né, no deserto, comecei a ler, me entender, eu falei, gente, esse negócio de eu não querer casar, acho que isso daí ainda é uma ferida aberta, porque uma pessoa curada nem ia falar isso, não, que pensa, eu vou ter um bom marido, um companheiro. A Uhum. pessoa que não quer casar é porque ela pensa nos traumas, Sim, né, que sim. ela viu ou que ela viveu, Uhum. né? E eu queria que você falasse pra gente assim, o que que você tem visto de histórias assim de superação, o que que você tem visto de coisas que a psicanálise, a Bíblia tem mudado na história, na geração, em tantas vidas que você tem atendido, sabe? Você entendeu a minha Uhum, pergunta? Como que. entendi, achei maravilhosa, porque essa geração é uma geração diferente. Não que as outras não tenham sido, cada uma, né, tem o seu Uhum, sua dádiva, cada uma tem a sua pérola ali do tempo, né, igual a gente estava falando no começo. Mas essa geração é uma geração que ela tem muito conhecimento. Tem muito, um conhecimento muito aberto, a gente consegue alcançar muito conhecimento, né? E Deus está derramando esse conhecimento, essa sabedoria sobre o povo, sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, sobre crianças, né? A gente para conversar com crianças que começam a ler com 3, 4 anos de idade. Antigamente não era tão assim, né? uhum, Então a gente para conversar com crianças que conseguem nos direcionar até mesmo com a palavra, né? Com a palavra de sabedoria, né, que é também ali vindo da parte de Deus. Essa geração é uma geração diferente. É uma geração que está se posicionando. Alguns estão se posicionando, outros estão meio que devagar. Só que eu vejo que é como se o Espírito de Deus estivesse empurrando, sabe? Antigamente não tinha psicanálise cristã, hoje tem a psicanálise com base cristã. Então, a psicanálise antes não entrava dentro das igrejas, né? Ou entrava disfarçadamente, né? Para as pessoas, o psicólogo, o psiquiatra era para doido. E hoje a gente entende que é para pessoas que estão emocionalmente feridas e precisam reconstruir ali a sua própria alma. Então, quando a sabedoria está sendo derramada, ela está sendo entregue para curar, para libertar, para transformar. Eu entendo, falando de libertação, eu entendo sobre culto de libertação. Não é só uma campanha de 5 ou 7 dias. Eu entendo que culto de libertação é um culto de posicionamento. Eu recebo um posicionamento, entendo que eu vim de pais divorciados, eu me divorciei, a minha filha agora casou em fevereiro, e eu preciso agora, estando casada pela terceira vez, me posicionar de que eu não quero mais divorciar. E preciso ensinar a minha filha de que ela não. Talvez ela viu divorciar na primeira vez e a segunda vez. Eu falo para ela: não, não tem esse negócio de ficar falando que vai divorciar por qualquer coisa, não. Não, mas não tem. Não é por qualquer briguinha, não. Aguenta firme, você não escolheu casar. Só que não é que eu estou obrigando ela a permanecer casada. Eu estou obrigando ela a ter um entendimento, né? entendimento do grau, da escolha dela. Porque você já parou, é igual você falou, que alguém falou para vocês assim. Ué, vocês, não casa não, porque senão vocês podem divorciar depois. Fica mais difícil para divorciar, né? Foi um amigo que falou isso? Fica Foi. mais difícil para divorciar. É tipo isso, gente, casou, né? Tá ali, não tá te fazendo mal, não é pedófilo, não tá te batendo, permanece, senta, conversa. Então, essa geração é uma geração que tem muita ajuda de psicanalistas, de psicólogos. É uma geração que tem mais ajuda, tem mais apoio. Hoje em dia tem terapeutas dentro das igrejas, tem pastores terapeutas, né? Então a gente tem mais ajuda, tem mais conhecimento, tem Bíblia de tudo quanto é linguagem. E Uhum. é isso. A gente, quando a gente estava falando sobre as distrações, né? A gente tem mais conhecimento pro mal, mas também tem pro bem, né? Pro bem. Até falo assim, que o pessoal fala, geração Nutella, mas eu fico às vezes até com dó dessa geração, né? Porque diz que eu tava vendo a doutora Cury falando que a gente é uma geração com problema de memória. E esse problema de memória é porque o nosso cérebro tá tentando descansar, porque é tanta coisa o tempo todo, que o nosso cérebro fala, não, então eu não vou guardar tudo, porque é muita informação, muita Uhum. coisa, né? A nossa mente não para, né?
E aí essas que vem por outro lado também, isso que você falou, né? Veio a pandemia e nos ensinou essa questão do online, estar ali, a Uhum. gente tem mais facilidade de se isolar, mas a gente tem mais facilidade de se conectar. Sim. E eu gostei disso que você falou sobre o posicionamento, né? Porque tem muitas coisas que são uma decisão. A gente ter uma amizade, uma boa amizade, a gente tem que ir atrás da pessoa, a gente tem que manter aquela amizade. Ter um bom casamento dá trabalho. A gente Uhum. tem que, né? Ter um bom relacionamento. Criar os filhos dá trabalho. É muito mais fácil deixar meus filhos lá na tela do que eu. Não, vamos fazer isso, vamos brincar, vamos. Então, assim, a gente tem sido uma geração preguiçosa, ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa, Uhum. mas é tudo a partir dessa decisão, né? Sim. Que a gente precisa tomar de para onde que eu vou, o que que eu tô fazendo, o que que eu quero. E tem que valorizar o tempo, né? As pessoas estão deixando o tempo correr, né, diante das telas, e aí estão perdendo momentos. Né? A pandemia fez isso também, né? Acaba conectando pessoas dentro de casa que não tinham tanto tempo, né? Hoje em dia as pessoas trabalham muito online, né? Então, hoje mesmo eu atendo muito online. Aliás, eu atendo só online. Então, assim, é mais fácil, mas a gente também tem que ter uma certa percepção de até onde eu posso ficar diante da tela, até onde meus filhos podem ficar diante da tela, né? É isso. Uhum. E eu queria te perguntar se você tem um grupo de WhatsApp, né, Sim. para ajudar as pessoas, você atende que eu digo assim, dá assistência a essas pessoas gratuitamente ali no grupo, que estão precisando de algum auxílio. Você também atende online. Como é que as pessoas que te contatam? Onde é que você está disponível? Qual o seu arroba? Eu também queria que você falasse sobre o seu livro. Onde é que ele está disponível para compra? Uhum. Porque, eu achei muito lindo. Achei que um livro muito necessário para esse tempo que a gente tem vivido, né? Como você falou, né? De ansiedade. A gente falou sobre a mente acelerada, Uhum. telas, tantas coisas. E o seu livro fala muito sobre esse momento de pausa, de Uhum. solitude, de se olhar. E são temas muito necessários. Como é que as pessoas fazem para te encontrar, para te contactar? Então, o meu Instagram é @paulapontes_terapeuta. Tem o grupo do WhatsApp que é só para mulheres, né, independente da religião, que é o Cactos Também Florescem. Lá nós temos outras psicanalistas, inclusive você, né? Tem fisioterapeuta, tem pastoras, tem mulheres de oração, tem mulheres que não são de oração, tem mulheres afastadas do evangelho, né? Tem todo tipo de mulher. Só não serve para criança ali, mas para jovem, adolescentes, né? E independente da idade. Então ali quem quiser entrar pode entrar, é gratuito, né? Algumas pessoas eu ainda consigo atender gratuitamente, né? Outras psicanalistas também acabam ajudando. Deixa eu ver o que mais que a gente tem ali. A gente entra muito em oração, intercessão, né? Dispara ali as. Eu não gosto muito desses flyers prontos. Não gosto, né? Que colocam no grupo. Mas é o jeito de algumas pessoas evangelizar. Eu gosto mais de liberar uma palavra e tudo. Comprar o livro pela Eduz, tá o e-book, né? Lá no meu Instagram, no link lá da bio tem. É, E o físico eu envio para todo o Brasil. Você pode me chamar lá no direct, né? Ou quem tem meu WhatsApp pode me chamar no WhatsApp. Eu envio para todo o Brasil, né? Com frete incluso, um valorzinho lá. Tá, e esse tem um projeto também que você faz missionário, O não tem? resgate missionário. O resgate missionário, ele começou com cursos nas ruas, né? Uhum. E aí eu já perguntei para Deus, porque o resgate missionário tem hora que ele é uma incógnita para mim. Tem hora que Deus me direciona uma coisa, tem hora que direciona outra. Ele é interdenominacional, ele não é ligado a nenhuma igreja. Mas ele é um projeto evangelístico. Então, outrora vendia livros para poder abençoar e enviar para alguns projetos missionários, vendia camisetas já para poder abençoar também alguns lugares. Já fui para Manaus, São Paulo, e às vezes vou para algumas igrejas ministrar, e essas igrejas às vezes não têm condições, né, de arcar com um combustível, alguma coisa assim, então o projeto missionário ele vai para servir, ele é para servir, né? Então, ou nas ruas ou nas igrejas. E É tem na isso. comunidade aqui em Brasília, né, também? Não, Ou não na tem lugar físico, Taquara? você diz? Não, tinha. Tinha, né? Fiquei Você lá viu. 1 ano e meio, né? Foi discipulado algumas pessoas, batizadas, levantados alguns obreiros. Hoje estão firmes. Como eu falei, o apóstolo ele vai para um lugar, né? Ele ensina ali num tempo, num modo, né? E à luz da palavra, claro. E aí depois ele sai e direciona essas pessoas para ficar num lugar físico ou para alguma igreja.
Eu não tenho problema com, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas só a igreja tal vai ser salva. Não, não está isso na Bíblia. Então, a pessoa veio até mim, né, conseguiu ali receber uma palavra da parte de Deus, sentiu que é para voltar, sentiu que é para permanecer. Eu falei, procure a igreja mais próxima da sua casa e fique lá. Ótimo. É. E o que que você tem, assim, a gente terminando, né, como o que você gostaria de deixar de recado para as pessoas que estão nos assistindo, assim, que às vezes estão passando por um momento de ansiedade, de deserto? Tem alguma coisa que você gostaria de falar, assim, como pra gente finalizar mesmo, sabe? Eu costumo dizer, não desista da vida, né? Se a vida é a esperança. Mas por que que aconteceu isso comigo? Por que que está acontecendo isso comigo? Procura para pensar um pouco que talvez são as suas escolhas que você está colhendo, né? Existe a lei da semeadura. Às vezes a gente planta e a gente colhe, né? Às vezes não, sempre vamos plantar e sempre vamos colher. Mas é uma colheita ruim, procure ajuda, procure um terapeuta, procure um pastor, procure um líder, uma pessoa que você sabe que, né, que é idônea, que é uma pessoa séria, né, que não vai espalhar o seu problema. Às vezes são vícios, né, sexuais, às vezes são outros vícios. Então procure ajuda, né? Não fique sozinho. Estar sozinho não é porque eu estou sozinha em pessoa. Às vezes você está rodeado de pessoas, igual você falou, né? Deu um exemplo, está rodeado de pessoas, mas eu estou me sentindo sozinha. Por quê? Será que essas pessoas estão te apoiando? Então procure o local de apoio certo, né? Procure, não deixe de procurar ajuda. Deserto é lugar de florescimento. Deserto não é um lugar, nossa, Deus me arranca desse deserto. Não. Procure saber o porquê que você está ali, o que que você precisa aprender, o que que você precisa fazer, o que que você precisa retomar, qual é o projeto que está engavetado, né? Então, José teve sua túnica rasgada e banhada de sangue, mas ele sai de um poço e ele é direcionado para alguns lugares. Exatamente para o lugar que ele passou. Ele passou por prisão, ele passou por acusações, ele passou por muitas situações difíceis, mas ali era o lugar que Deus queria que ele estivesse. Parecia que estava sozinho, porque estava longe do pai e dos irmãos, mas ele estava na solitude. Ele estava ali no momento a qual ele iria florescer e foi o governador do Egito, né? Hum. Poderia, nossa, mas o Egito é um lugar ruim, mas foi lá que Deus mandou para que ele governasse, para que não faltasse, né, a continuidade da família dele. Esses dias eu até falei isso no meu Instagram, achei bem legal que você falou sobre. A gente acha assim, eu tenho uma promessa de governar, 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 e a gente acha que isso nos impede de passar pela prisão, de passar por acusações injustas, Uhum, de passar por problemas familiares, que foi o caso de José, né? uhum, Então, nossas promessas, ou o que a gente tem de bom, não vai nos impedir de passar as coisas que nós temos que passar. E aí vai da gente, como eu vou passar por isso, né? uhum, Quanto tempo vai durar, muitas vezes também depende da gente. exatamente. E o olhar que a gente tem, a lupa, né? A doutora Angela falando sobre isso, ó, como que a gente está olhando, que óculos, né? A gente está olhando Uhum. com que óculos, com que olhar. Então, eu gostaria de te agradecer sua Ah, presença aqui, falar que eu estou muito feliz que você aceitou esse convite. Foi um obrigada. convite realmente do céu. Eu tinha outras pessoas primeiro, né? Eu te falei assim, em mente, mas o Senhor me trouxe esse direcionamento, que era você, que era esse tempo, que era esse momento. Obrigada por ter estado aqui. Sei que foi uma dinâmica bem louca para conseguir. E eu estou muito feliz e espero que vocês estejam também comigo nos próximos episódios aqui do podcast. E um beijo. Você Eu quer que falar? agradeço, quero agradecer a você, né, e que você se permita ser usada, né, para trazer pessoas de cura, né, pessoas que venham trazer conhecimento, porque o conhecimento que você tem, juntando entre mentes, outras mentes, né, vai liberando para outros e você vai derramando. Não deixa de derramar, né? Porque daqui a pouco você está derramando sobre o Brasil, sobre Brasília, Goiás, né? E aí daqui a pouco você está derramando sobre outras nações. O tempo é hoje, não é amanhã, não é semana que vem, porque Amém. ano que vem, né, talvez seja um outro direcionamento. Obrigada. Obrigada.